Oi, gente, aqui é o Miguel Lucas. Deixa o like, se inscreva-se no canal, seu Deus. Então aqui hoje a gente vai simular a Série B deste ano, 2024. Então, vamos lá. Torneios de clubes, ligas, sua liga. Uma liga mundial, porque é uma liga criativa. Nome: Brasileirão Série B, ano 2024. Equipes: vinte. Zonas um, dois. Era só uma coisa, uma pausa. Então, gente, é que zonas acho que é quem vai ser campeão ou classifica para Libertadores. Eu acho que é quem vai ser campeão mesmo. Playoff. Liga de países não tem torneio, então não. Eu acho que quando a gravação tava em pausa, eu dei um dia pra minha mãe. Ida e volta, sim. Pontos por vitória, 3. Rebaixamento, 4. Posição amarela. Eu vou colocar o máximo porque posição amarela é... Eu vou colocar nenhuma, como é. Falando baixo. 20 aqui, ó. Temos Amazonas, América, Avaí, Ceará, Chapecoense, Curitiba, CRB, Goiás, Guarani, Ituano, Paysandu, Ponte Preta, Santos, Sampaio. Não, Sampaio Correia não tá. Vila Nova. Tem outros que eu não achei ainda. O Operário, que eu esqueci, né? O Novo Horizontino. Deixa eu procurar outro aqui. Tô procurando. Brusque. Botafogo do Ribeirão Preto.
mais aqui. Vemos. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Eu esqueci do Mirassol. Agora falta só um. Eu esqueci do Sport. Achei que o Sport tava na Série A, mas eu esqueci do Sport. Vou seguir. Aqui, ó. CRB Amazonas. Amazonas que ganha. Ponte Preta que ganha. A América que ganha. Sport que ganha. 1-1. Não, 1-1 mesmo. Para os dois times, Operário e Novo Horizontino. 1-0 pro Botafogo de Ribeirão Preto. 1-0 pro Goiás. 1-0 pro Ceará. 1-0 do Chapecoense. E 3-0 do Santos. Aqui, ó. É 2-0 do América. 3-1 do Amazonas. 1-0 do Chapecoense. 4-1 do Santos. O Santos tá fazendo goleada. Porque o Santos tá na Série B. E o Santos ainda é um time gigante. Mas tem motivos que o Santos pode cair pra C. Olha, eu acho que por o estádio ter 20 mil vagas, por o estádio ser um pouco pequeno, e o Santos tá na cidade de Santos. Eu acho que todo mundo achava que era São Paulo, mas é Santos. Mas talvez o Santos seja um time gigante por nenhum desses dois motivos. Eu não sei se o que eu falo se faz sentido. Tá bom, vamos continuar. 1-0 do Ituano. 1-0 do Sport Recife. 2-0 do Ceará. 1-0 do Novo Horizontino. 1-0 do Coritiba. 1-0 da Ponte Preta. E o CRB tá quase na zona. Tô precisando que o América não tava no G4 da Série B. 1-0 do Sport Recife. 2-1 do América Mineiro. 1-0 do Goiás. 2-0 do Ceará. 2-0 do Paysandu. 1-0 do Amazonas.
1-0 do Ituano, 1-0 do Chapecoense, 1-0 do Santos, 2-0 da Ponte Preta. Tabela. Dois a 1 do Vila Nova, 1-0 do Ceará, 2-0 do Chapecoense, 2-1 do Paysandu, 2-1 do Avaí, 2-1 do Santos, 1-0 do Amazonas, 1-0 do América, 1-0 do Sport Recife, 1-1 Novo Horizontino e Botafogo de Ribeirão Preto. Quinta rodada, Ceará, 1-0 do Ceará, 1-0 do Chapecoense, 1-0 do Coritiba, 1-0 do Goiás, 4-1 do Amazonas, 3-1 do Sport Recife, 3-1 do Santos, 2-1 do Botafogo do Ribeirão Preto, 2-0 da Ponte Preta, 2-0 do Paysandu. Peraí, só uma coisa. Tá bom. Um a 0 do Goiás. 1-0 do Ceará. 1-0 do Curitiba. 1-0 do CRB. 2-0 do Avaí. 3-2 do Guarani. 1-0 do Sport Recife. 2-0 do Santos. 1-0 do Chapecoense. 1-0 do Amazonas. Dois a 0 do Amazonas, né? Que a Amazonas tá ganhando tudo. Então o Amazonas vai ultrapassar o Santos. 2-1 do Chapecoense, 1-0 do CRB, 1-0 do Guarani, 2-1 do Novo Horizontino, 1-0 do América, na América Mineira, 2-1 do Sport Recife. Eu vou passar pra galera. Galera, então, é que não é isso que eu tô lendo os nomes, é que eu sei
todos os nomes dos escudos da Série B de 2024. Que a gente tem nos 24. Então, não fique achando que eu tô lendo esses textos, o nome dos times pra eu falar o nome. Bora lá. 2-0 do Santos. 1-0 do Ceará. 2-1 do Operário. Ponto. Eu disse isso porque eu quis. Classificação. Já falei que não gosto do Curitiba, mas o Curitiba vai ficar na Série B mesmo. Talvez. Ou será que não? 2-0 do América. 1-0 do Guarani. 2-1 do Santos. 1-0 do Avaí. 2-0 do Paysandu. 2-1 do Amazonas. 1-0 do Goiás. 2-0 do Chapecoense. 1-0 da Ponte Preta. Não, 2-1 do Coritiba. 1-0 do Vila Nova. Ok, mas o que eu quero que fique no G4 é o Santos, Amazonas, Sport Recife e Ceará. Então, o Ceará precisa ganhar e o Chapecoense perder. Eu acho. Para o Chapecoense sair do G4 e o Ceará entrar. Menos 0 do Amazonas, 1-0 do Ceará, 1-0 do CRB, 1-0 do Guarani, 1-0 da Ponte Preta, 1-0 do Goiás. Chapecoense perdeu. Se o Ceará ganhar, vamos tomar que o Ceará não disputa contra o Amazonas. Sport Recife, 1-0 Sport Recife, 1-0 do Santos, 1-0 do América, 1-0 do Paysandu. Oxi! O Ceará ganhou, então acho que a Amazon já ganhou 2-0. Eu até esqueci que o Ceará disputou contra o Avaí. E o Ceará entrou no G4, o Chapecoense saiu.
1x0 do Paysandu, 1x0 do Sport Recife, 1x0 do Santos, 1x0 do Ceará, 1x0 do Chapecoense, 2x1 do Ituano, 1x0 do Guarani, 2x0 do Amazonas, 1x0 do Goiás e 1x0 do América. A gente já tá na rodada 11. Nós já passou 21 minutos. Eu falando errado. 1x0 do Ceará. 1x0 do Paysandu. Não, 2x1 do Paysandu. 1x0 do Guarani. 1x0 do Sport Recife. 1x0 do Goiás. 1x0 do América. 1x0 do Amazonas. 1x0 do Vila Nova. 1x0 do Mirassol. Ah, Santos Ponte Preta. É tudo igual ao escudo. 1x0 do Santos. Rodada 12. Chapecoense, 1x0 do Chapecoense, 1x0 do Sport Recife, 1x0 do Avaí, 1x0 do Ceará, 1x0 da Ponte Preta, 1x0 do Goiás, 2x0 do Botafogo do Ribeirão Preto, 1x0 do América Mineiro, 1x0 do Paysandu. Não. Isso simplesmente vai ser um jogão. Um jogão. Amazonas de Santos. Simplesmente um jogão. Agora acho que o Amazonas pode meter 9x1. 9x1, pelo amor de Deus. 9x1. É o 9x1 mesmo. É um jogão mesmo. E o Santos caiu. Caiu pra quarta posição. Mas acho que do Sport o Ceará tem que... Tá bom. O Sport e o Ceará tem que errar pro Santos ficar em segundo. É 1x0 da Ponte Preta, 2x0 do Goiás, 1x0 do Santos, 1x0 do Coritiba, 1x0 do Ceará, 1x0 do... Não. 1x0 do América, 1x0 do Amazonas, 1x0 do Sport, 1x0 do Botafogo de Ribeirão Preto e 1x0 do Avaí. Mas só que o Sport, pelo menos tem que... será que se eu colocar 4-1 do Santos, o Santos vai pra segunda posição? Tá, eu não sei. Se era Sport 1x1. Não, 1x1 não. Não, se for 1x1, o América tem que perder. E o Chapecoense, então vai ter que perder de 2x1 pro Coritiba.
1x0 do CRB, 2x1 do Operário, 2x1 do Guarani, 1x0 da Ponte Preta, 1x0 do Amazonas. Quer dizer que o Amazonas, desse jeito, todo mundo tá achando que o Amazonas vai dominar o mundo. 1x0 Vila Nova, 1x0 Vila Nova. E agora tava a mesma coisa, né? Amazonas, Santos, Sport Recife, Ceará. Um, 2x1 Avaí, 1x0 Santos, 1x0 Ceará, 1x0 Sport Recife, 1x0 Paysandu, 2x0 Amazonas, 1x0 do América, 1x0 do Brusque, 2x1 do CRB. O Brusque ganhou pela primeira vez na rodada 15. 15. É bem longe. 1x0 da Ponte Preta. Pera. O campeão aquele negócio verde significa que é o campeão. Que tá apontando o time. 2x0 do Santos, 1x0 do Goiás, 1x0 da Ponte Preta, 1x0 do Novo Horizontino, 1x0 do Botafogo do Ribeirão Preto, 1x0 do Paysandu, 2x1 do Operário, 1x0 do Amazonas, 1x1 do Chapecoense América, 1x0 do Guarani. Agora eu preciso ir mais rápido, porque já passou quase meia hora e eu nem acabei o primeiro turno. 1x0 Ceará, 1x0 Guarani, 1x0 Ponte Preta, 1x0 Paysandu, 1x0 Chapecoense, 1x0 América, 2x0 Amazonas, 1x0 Curitiba, 1x0 Novo Horizontino, 1x0 do Santos. Aqui, ó, classificação. Só uma coisa. Aqui. 1x0, 2x0 Ceará, 2x1 Paysandu, 1x0 Sport, do Sport Recife, 1x0 CRB, 1x0 Guarani, 1x0 Santos, 1x0 do Santos, 1x0 do Ituano, 2x0 do Amazonas, 1x0 do América Mineiro,
1-0 do Novo Horizontino. Agora é a última rodada do primeiro turno. 1-0 Ceará, 1-0 Chapecoense, 2-1 do Guarani, 2-0 Amazonas, não, 2-1 do Amazonas, 2-1 do Vila Nova, 1-0 do Novo Horizontino, 1-0 do Ituano, 1-0 do Sport Recife, 1-0 do CRB, 1-0 do Santos. Não, 2-0. Tabela. Um a 0 do Amazonas, 1-0 da Ponte Preta, 1-0 do América, 1-0 do Sport Recife, 1-0 do Novo Horizontino, 1-0 do Brusque, 1-0 do Goiás, 1-0 do Ceará, 1-0 do Chapecoense, 3-1 do Santos. Porque se o Ceará perder o América ganhar na próxima rodada, o Ceará sai do G4 e o América entra. Talvez. Acho que eu já acabei o primeiro turno. Rodada 21. 1-0 do América. 1-0 do Amazonas. 1-0 do Chapecoense. É que eu fiz uma pausa. 1-0 do Santos, 1-0 do Ituano, 1-0 do Sport Recife, 1-0 do Ceará, 1-0 do Novo Horizontino, 1-0 do Botafogo de Ribeirão Preto, 1-0 do Ponte Preta. Rodada 22. 2-0 do Sport Recife, 1-0 do América, 1-0 do Novo Horizontino, 1-0 do Ceará, 1-0 do Paysandu, 2-0 do Amazonas, 1-0 do Coritiba, 1-0 do Chapecoense, 1-0 do Santos, 3-1 do Santos, 1-0 da Ponte Preta. Um 1-0 do Vila Nova, 1-0 do Ceará, 1-0 do Chapecoense, 1-0 do Paysandu, 1-0 da Ponte Preta, 1-0 do Santos, 4-1 do Amazonas, 1-0 do América Mineiro, 1-0 do Sport Recife, 1-0 do Botafogo de Ribeirão Preto.
Rodada 24. 1-0 do Ceará, 1-0 do Chapecoense, 1-0 do Coritiba, 1-0 do Goiás, 1-0 do América, 1-0 do Sport Recife, 1-0 do Santos, 1-0 do Botafogo de Ribeirão Preto, 1-0 da Ponte Preta, 1-0 do Paysandu. Pera. O Amazonas perdeu alguma coisa ou tem alguma coisa que o Amazonas perdeu? Não. O Amazonas vai virar o jogo mesmo. 2-0. 2-1 do Amazonas. Rodada 25, 1-0 do Goiás. Não, eu confundi. 1-0. Não, 2-1 do Goiás. 1-0 do Ceará. 2-1 do Coritiba. 1-0 do CRB. 1-0 do Avaí. 1-0 do Guarani. 1-0 do Sport Recife. 1-0 do Santos. 2-1 do Chapecoense. 1-0 do Amazonas. Eu acho que a gente tem que mais rápido, porque ainda falta 13 rodadas. Porque a gente não fez ainda 26. 1-0 do Amazonas, 1-0 do Chapecoense, 1-0 do CRB, 2-1 do Guarani, 1-0 do Chapecoense, 1-0 do América, 1-0 do Sport Recife, 1-0 do Santos, 1-0 do Ceará e 1-0 do Operário. Um 1-0 do América, 1-0 do Guarani, 1-0 do Santos, 2-0 do Santos, 1-0 do Avaí, 1-0 do Paysandu, 2-0 do Amazonas, 1-0 do Goiás, 1-0 do Não, o Chapecoense tem que perder, o América também tem que perder. Pro Brusque, que tá em por último, em 19º. 1-0 do Ponte Preta, 1-0 do Ituano. Rodada 28. 1-0 do Amazonas, 1-0 do Ceará, 1-0 do CRB, 1-0 do Guarani, 1-0 do Chapecoense, 1-0 do Goiás, 1-0 do Sport Recife, 1-0 do Santos, 1-0 do América Mineiro, 1-0 do Paysandu. Agora rodada 29. 2-0 do Paysandu,
1x0 do Sport Recife, 1x0 do Santos, 1x0 do Ceará, 1x0 do Chapecoense, 1x0 do Ituano, 1x0 do Guarani, 1x0 do Amazonas, 1x0 do Goiás e 1x0 do América Mineiro. Classificação. Dois a 1 do Ceará, 1x0 do Paysandu, 2x1 do Guarani, 1x0 do Sport Recife, 1x0 do Goiás, 1x0 do América Mineiro, 1x0 do Amazonas, 1x0 do Vila Nova, 1x0 do Mirassol, 1x0 do Santos. Rodada 31. 1x0 do Chapecoense, 1x0 do Sport Recife, 1x0 do Avaí, 1x0 do Ceará, 1x0 da Ponte Preta, 1x0 do Goiás, 1x0 do Botafogo, do Ribeirão Preto, 1x0 do América Mineiro, 1x0 do Paysandu. Mais um jogão. Então, 9x1 do Amazonas novamente. Pra mim, olha, Santos da Ponte Preta não é mais um jogão. Mas o Amazonas e Santos vai ser um jogão. Ou foi no jogo. A Ponte Preta, alguns rodadas atrás, estava com a mesma quantidade de pontos que o Paysandu. Mas como tá a classificação agora, caiu um pouco a Ponte Preta, mas ainda vai. Mas eu garanto que ainda vai ficar na Série A. Vai ficar na Série A. 1x0 do Goiás, 2x0 do Santos, 1x0 do Coritiba, 1x0 do Ceará, 1x0 do Guarani, 4x1 do Amazonas, 1x0 do Sport Recife, 1x0 do Operário, 1x0 do Avaí. Um 1x0 do Santos, rodada 33, 1x0 do Santos, 1x0 do Avaí, 1x1 do Sport Recife e Ceará, 1x0 do Chapecoense. Essa tabela teve poucos empates. 1x0 do CRB, 1x0 do América,
1-0, 2-1 do Guarani. 1-0 do Ponte Preta. 2-0 do Amazonas. 1-1 do Mirassol e Vila Nova. Classificação. Continuando, classificação aqui. Rodada 34, 1-0 do Avaí, 2-0 do Santos, 1-0 do Ceará, 1-0 do Sport Recife, 1-0 do Paysandu, 1-0 do Amazonas, 1-0 do América Mineiro. Na maioria dos jogos só foi 1-0. 1-0, 2-1 do Brusque, 1-0 do CRB, 1-0 da Ponte Preta. O Ponte Preta, depois de umas 3, 6 rodadas, acho que já subiu um pouco. Dois a 1 do Santos, 1-0 do Avaí, 1-0 da Ponte Preta, 1-0 do CRB, 1-0 do Ituano, 1-0 do Paysandu, 1-0 do Coritiba, 1-0 do Amazonas, empate América Mineiro e Chapecoense, 1-0 do Guarani. Rodada 36. A gente tá quase acabando. 1-0 do Ceará, 1-0 do Guarani, 1-0 do Sport Recife, 1-0 do Paysandu, 1-0 do Chapecoense, 1-0, 2-1 do América Mineiro, 1-0 do Amazonas, 1-0 do Avaí, 2-1 do Coritiba, 1-0 do Novo Horizontino. Santos e Ituano simplesmente é igual, então o Santos é o maior, então vou colocar 2-0. Rodada 37. 1-0 do Ceará, 1-0 do Paysandu, 1-0 do Sport Recife, 1-0 do CRB, 1-0 do Guarani, 1-0 do Santos, 1-0 do Ituano, 2-0 do Amazonas, 1-0 do América Mineiro, 1-0 do Coritiba.
classificação. O Mirassol foi rebaixado, Brusque foi rebaixado, Operário foi rebaixado e o Vila Nova tem chance do o Vila Nova, se ganhar as 2 próximas rodadas, ele pode só salvar do rebaixamento. Será que o Vila Nova consegue? Se o Vila Nova não ganhar a próxima rodada, o Vila Nova está rebaixado. Se o Vila Nova ganhar... Pera. O Vila Nova foi rebaixado. Eu esqueci que já fez a rodada 37, o Vila Nova perdeu. Mas isso não vai ficar assim. 2-1 do Vila Nova. E o Vila Nova só tem uma chance de não tem uma chance para vencer. Se o Vila Nova vencer, o Vila Nova se salva do rebaixamento e o Botafogo do Ribeirão Preto vai para a Série C. Rodada 38 começando. Última rodada. Fim do segundo turno. Um a 0 do Ceará. 1 a 0 do Chapecoense. 1 a 0 do Guarani. 2 a 0 do Amazonas. 1 a 0 do Vila Nova. Vila Nova se salva do rebaixamento. Mas agora, se o Botafogo do Ribeirão Preto ganhar, o jogo já era. Vila Nova será rebaixado se o Botafogo do Ribeirão Preto vencer esse jogo. Pera. O Vila Nova pode ser rebaixado ou não ser rebaixado. Calma aí. Tá bom. O Vila Nova pode fazer até mais de 2 a 0. Vila Nova se salva do rebaixamento. Mas agora, se o Botafogo do Ribeirão Preto perder, aí já era. 1 a 0 do Novo Horizontino, 1 a 0 do Ituano, 1 a 0 do Sport. 2 a 0 do CRB. Simplesmente acho que o Vila Nova se salva do rebaixamento. 1 a 0 do Santos. Simplesmente o Vila Nova bem se salvou do rebaixamento. E quem foi para a Série A foi o Amazonas, Santos, Sport Recife e Ceará. Os times que quase subiram foram o América Mineiro, Chapecoense. Os times que não subiram foram o Paysandu, Guarani, Ponte Preta, Goiás, CRB, Coritiba, Avaí e Novo Horizontino. E os que escaparam do rebaixamento e não subiram foi o Ituano e o Ituano também ficou na Série B. E quem escapou do rebaixamento foi o Vila Nova, bem na última rodada. E quem ficou na zona de rebaixamento foi o Botafogo do Ribeirão Preto, Operário, Brusque e Mirassol. Então, quem ficou na zona de rebaixamento vai para a Série C. É o Botafogo do Ribeirão Preto, Operário, o Brusque e Mirassol. Então, bem na última rodada, o Vila Nova conseguiu se salvar do rebaixamento.
Botafogo do Ribeirão Preto acho que perdeu na penúltima rodada. Então era só o Botafogo do Ribeirão Preto perder na última rodada, o Vila Nova ganhar. Então eu vi o jogo do Vila Nova com o Sport Recife. Então o Vila Nova se salvou do rebaixamento. E esse foi o Brasileirão. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu entrei no Roblox sem querer. Desculpa, gente. Então, esse foi o vídeo. Se inscreve-se no canal. Deixa o like. E se inscreve-se no canal. Se ama Deus. E tchau.